Nosso grupo vai falar um pouco sobre o paládio e as aplicações dele na biotecnologia. O grupo ele é formado por mim, Gabriel Neumann, pelo Luciano Pigari e pelo Gabriel Colmenares. Eu vou falar um pouquinho sobre o paládio, que ele foi o primeiro complexo não platinado, que foi empregado nos ensaios clínicos contra vários tipos de ascites e alguns tumores sólidos. E foi recentemente que começou a encontrar esse sucessor da cisplatina, né, que tem uma toxicidade reduzida e também tem uma aplicabilidade de um espectro bem amplo de cânceres. Bom, a química de coordenação do paládio ela é muito semelhante à da platina. E por isso que foi a escolha desse metal, né, na busca por uma alternativa. Mas faz muito pouco tempo que ele começou a ser pesquisado, principalmente a sua atividade anti-câncer. Os complexos de paládio têm algumas diferenças dos da platina. Bom, primeiramente, eles exibem uma maior propensão para trocar os seus ligantes, de, um, como de até 105 vezes maior que o da platina. Isso quer dizer que ele tem uma hidrólise de medicamentos muito rápida. E enquanto os complexos de platina eles podem ser terapeuticamente ativos, os de paládio eles são geralmente inativos e até tóxicos por causa da sua maior reatividade. Porém, esses processos eles podem ser evitados se usarem alguns ligantes quelantes bastante volumosos, que daí você alcança uma maior estabilização com um ligante fortemente coordenado e precisa de um período suficiente de tempo para que esse composto possa chegar na sua atividade terapêutica. E outra característica é que o paládio ele forma predominantemente isômeros trans, que e também alguns compostos de paládio se transformam espontaneamente em trans inativos, enquanto que uma configuração cis com uma droga de platina, ela exibe uma média maior de atividade anticâncer. E além disso, uma vantagem dos compostos de paládio é a sua maior solubilidade com relação à platina. E já foram relatados também que complexos de paládio têm bastante atividade citotóxica contra carcinoma epiteloide cervical humano, leucemia mieloide crônica humana, sarcoma osteogênico, melanoma maligno, câncer de mama, câncer de pulmão, enfim, bastante coisas específicas, digamos assim. E até câncer de próstata e câncer de ovário. A variedade estrutural dos compostos de paládio, que foram sintetizados recentemente como drogas antitumorais, ela é dominada por ligantes tiosemicarbazonas e os tiocarbamatos, que eu vou falar já já um pouquinho, e que eles são baseados em nitrogênio e também são derivados de sacarinatos e algumas combinações. E além disso, eles têm sido empregados poliaminas que formam complexos polinucleares. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos complexos de paládios com tiosemicarbazonas, que são geralmente chamados de TSCs. Como foi mencionado anteriormente, as tiosemicarbazonas elas possuem propriedades biológicas que são relevantes contra vírus, bactérias e inclusive cânceres. Em particular, os compostos em que a cadeia lateral do TSC ele carrega um anel N-heterocíclico na posição alfa. E isso quer dizer que tem boas atividades antineoplásicas e tem uma forte propensão de quelar metais. Então, a sua associação com um íon de transição ela deve aumentar a sua atividade, como podemos encontrar em alguns complexos de paládio de TSCs, que eram muito mais ativos do que o ligante sozinho. E também ele age contra células tumorais que são resistentes ou em cânceres não sensíveis à cisplatina, que um exemplo seria o câncer de mama. Nos complexos de paládio que são testados para uso com drogas anticâncer, os ligantes de TSC eles formam uma espécie de mono ou bisquelada. E além de eles serem avaliados como antitumorais, a maioria desses complexos apresenta interessantes propriedades antimicrobianas. E falando também um pouquinho dos complexos de paládio com ditiocarbamatos,
Esses complexos eles já foram testados para avaliar sua eficiência como inibidores de nefrotoxicidade que é induzida pela cisplatina, que também pode ser causada pela ligação da platina e também pela inativação de algumas enzimas que possuem terminal tiol. Os ditilcarbamatos eles podem ser coordenados com eficiência aos metais de transições e também aos complexos de paládio e platina que têm alguma atividade antitumoral e também com, com alguma toxicidade reduzida com comparação à cisplatina e alguns outros compostos análogos. Então, acredita-se que as fortes ligações do paládio com o ditilcarbamato ele pode bloquear a interação do metal com as proteínas renais, que contêm enxofre. Isso daí evita que reduzindo ela reduz a sua nefrotoxicidade. E além disso, os complexos de ditilcarbamato com amina, misto com paládio, têm atividades antitumorais que são comparáveis à da cisplatina, mas ela não possui resistência cruzada, o que é uma coisa boa, né? Os complexos de paládio com sacarina utilizam a espécie aniônica da sacarina, que também é conhecida como sacarinato e oferece afinidade de ligação com uma variedade de metais de transição. Atualmente, esses complexos são utilizados na pesquisa anticâncer por conta da sua ação na indução da apoptose, necrose e clivagem de DNA em células cancerígenas, como é demonstrado no artigo que eu trouxe aqui embaixo. Esses complexos com sacarinato, eles, de acordo com os estudos realizados, possuem efeitos colaterais relativamente mais fracos do que os seus complexos análogos feitos com platina. Originalmente, os complexos de paládio eram utilizados por conta de suas características citotóxicas, então eles eram utilizados como antifúngicos, antivirais e antibacterianos. Nesse estudo apresentado, o complexo utilizado demonstra uma redução significativa no crescimento das células tumorais. Ele utiliza um complexo de paládio com sacarinato e terpiridina. Os complexos multinucleares de paládio, eles são utilizados para prevenir mecanismos de reparo que geram resistência nas células tumorais, por conta dos seus mecanismos de ação citotóxica, que são similares aos dos seus complexos estruturalmente análogos, compostos por platina. Os complexos de nucleares de paládio com espermina, eles possuem interação específica em suas propriedades contra o câncer de mama e contra carcinomas ovarianos resistentes. Já os complexos trinucleares de paládio com norpermidina possuem um potencial antineoplásico e ele é mais eficiente do que seu análogo de platina por ter causado inibição do crescimento e morte celular em diferentes linhagens de câncer. Outras atividades que utilizam desses complexos de paládio são, por exemplo, no tratamento contra a tuberculose, já que o tratamento atual de 6 meses ele acaba se tornando ineficiente contra cepas resistentes de Mycobacterium tuberculose, há pesquisas atuais sobre a utilização de complexos de paládio com isonicotinamida. Além disso, também tem a utilização como antibiótico, como já foi citado anteriormente, por conta das suas características citotóxicas. E os complexos formados com esteroides, eles possuem propriedades antibióticas comparáveis à amoxicilina, que é um antibiótico amplamente utilizado atualmente. E, por fim, temos a utilização do isótopo 103 na radioterapia de fonte selada, também conhecida como bracterapia. O que é a radioterapia de fonte selada? Ela é aquela forma de terapia contra o câncer
na qual alguma substância anticancerígena ela é aplicada na região ou próxima à região do câncer. Então, ela não afeta o corpo inteiro, ela afeta assim, apenas a parte em que é a região em que é injetada. Nesse caso, esse isótopo ele é uma fonte de radiação que pode ser colocada muito diretamente ou muito próximo das áreas que precisam de tratamento. E no caso, ele é utilizado para câncer de pele, câncer cervical, câncer de próstata e câncer de mama, além de melanomas coroides, que são melanomas oculares. Boa tarde, vou falar sobre as aplicações do paládio. Primeiro temos as aplicações das nanopartículas de paládio para terapias fototérmicas do câncer. A terapia fototérmica ela se fundamenta na utilização de nanopartículas que elas são capazes de pegar a energia que vem de um fóton, elas vão transformar essa energia em calor e esse calor pode ser utilizado para matar ou infecções ou células cancerígenas, células malignas. Então, para a aplicação dessa terapia, as nanopartículas elas precisam cumprir certas características. Elas devem ter um tamanho certo, na forma certa, elas têm que ser capazes de ser solúveis em água, biocompatíveis e, por supuesto, ser capazes de, depois de elas serem cumprida a função, elas serem eliminadas pelos rins. Então, tem certas características que nem qualquer partícula facilmente consegue. E o paládio é uma delas que elas conseguem cumprir com várias que eu já nombrei. Além de também ser capaz de absorver energia perto do infravermelho, que é uma característica muito importante, não só para a aplicação da nanopartícula na terapia fototérmica, sino também para a próxima aplicação, que são as nanopartículas de paládio para a formação de imagem fotoacústica. Como vemos aqui à direita, coloquei uma imagem para exemplificar melhor. Ela baseia-se na utilização de luz que vai excitar um alvo, no caso vão ser as nanopartículas, e essa excitação elas acabam refletindo a luz, que com a ajuda de uma sonda você consegue gerar uma imagem. No caso do lado esquerdo, não se utilizou a sonda, é só a foto do animal. Em verde podemos ver os rins do camundongo, e do lado direito, com a aplicação da sonda, também se pode observar os rins do camundongo. Dali, querem se desenvolver diversas nanopartículas que elas sejam capazes de chegar naquele local que você deseja. E o paládio é uma dessas. Geralmente se utilizam nanopartículas de ouro para a formação de imagem fotoacústica, só que elas acabam se degradando com certa facilidade. Ali, as nanopartículas de paládio elas não foram estudadas para essa aplicação até pouco tempo, mas um autor ele conseguiu observar que as nanopartículas de paládio têm melhor desempenho que as próprias do ouro e elas têm uma maior estabilidade. Então, é uma das outras aplicações que pode se ter para as nanopartículas de paládio. Outra aplicação que temos a nanopartícula de paládio para terapia antibacterial, microbiana, antitumoral. Como já se mencionou anteriormente, elas podem apresentar certa citotoxicidade. Vence a desestabilização da membrana, desnaturalizando as proteínas ou causando dano irreparável para o DNA. Uma característica muito interessante nesse aspecto é que a citotoxicidade da molécula de paládio, ou em geral de qualquer molécula, está relacionada com o tamanho dela. Então, quanto menor for a nanopartícula, ela tem maior facilidade para causar radicais livres, causar dano no DNA, dano na célula no geral, que vai causar uma morte celular, uma apoptose. Então, o paládio ele possui certas características que se aplicam tanto para as bactérias como para as células cancerígenas, causando da mesma maneira que já mencionei anteriormente, estabiliza a membrana, causa dano irreparável ao DNA, desestabiliza as proteínas e isso acaba causando morte da célula. Então ela pode ser aplicada tanto como uma terapia antibacteriana como para terapia antitumoral. Dali temos uma quinta aplicação das nanopartículas que é na entrega de genes e drogas.
Isso é uma aplicação muito interessante na farmacologia, porque as drogas, quando a gente consome elas, qualquer um medicamento, nem que seja um omeprazol, ela chega na corrente sanguínea e ela se dispersa no corpo inteiro. Ela não vai para um local específico onde a gente quer que ela vai. Ela se dispersa em tudo. Ela causa também efeitos secundários no corpo inteiro. Então, quando você pega uma nanopartícula e consegue que ela chegue no local específico que você quer, você acaba diminuindo os possíveis efeitos secundários que esse medicamento possa provocar. Já se tem registro da aplicação de genes e de silenciamento de genes através de nanopartículas de paládio e também de administração de medicamentos contra o câncer. E é muito interessante porque no caso da entrega de drogas anticancerígenas, temos que lembrar que o paládio ele também é anticancerígeno, então ele tem esse efeito, o efeito da droga vai junto também com o efeito do paládio, que pode causar a morte das células. Só que ao mesmo tempo, eu mencionei que aqui, como está aqui mostrado nesse slide, ele pode ter certo efeito não só nas células cancerígenas, esses efeitos também podem ser aplicados em outras células que não são de câncer, mas ainda precisa fazer muitos novos estudos sobre as moléculas de paládio, porque a maioria dos efeitos registrados até agora são in vitro, mas inclusive no in vitro já se viu que o direcionamento das moléculas de paládio para uma célula específica funciona e outras células cultivadas em conjunto não sofreram tanta citotoxicidade como aquelas que se desejava que tivessem aquele efeito. Então, ele, na verdade, é um efeito bastante promissório, uma aplicação bastante promissória no caso das nanopartículas de paládio. E, finalmente, a aplicação de nanopartículas de paládio para processos de ativação e transformação de prodrogas. Nesse caso, as partículas de paládio elas vão atuar como os catalisadores que elas são capazes de quebrar certas ligações para ativar uma quantidade específica de nanopartículas num momento específico. Isso é principalmente interessante na aplicação de drogas contra o câncer, porque já se tem inúmera quantidade de drogas que foram descartadas justamente por causa das toxicidades sistêmicas que elas causam. Só que se você é capaz de levar uma prodroga que não tem efeito nenhum para um meio local, um meio extracelular, e só quando ela se encontra naquele meio extracelular você consegue ativar ela, você vai diminuir bastante o efeito sistêmico que ela vai ter. Ela vai ter mais um efeito local, que é no lugar desejado, que seria onde as células cancerígenas se encontram. Então, isso é uma aplicação bem interessante do paládio. Já se testaram algumas drogas e ele conseguiu diminuir até 23 vezes a citotoxicidade de algumas drogas. Só que, como já mencionei, a maioria dos efeitos das nanopartículas de paládio, nessas terapias novas, elas têm sido testadas in vitro. E tem muito pouco estudo em vivo. Essa mesma foto que eu coloquei à direita, ela não é especificamente de paládio, era da imagem fotoacústica no geral. Então, é necessário novos experimentos e investigações para conhecer a fundo a citotoxicidade própria do paládio, aunque até agora ele parece bastante promissório. E, finalmente, já para terminar, temos que você pode combinar diversas das aplicações que já mencionei numa molécula só. Você pode aplicar a entrega de drogas, mas ao mesmo tempo usar a criação de uma imagem para monitorar cânceres. Então, você não precisa usar só uma dessas técnicas individuais. Você, por exemplo, principalmente na terapia fototérmica, você pode juntar junto com a entrega de drogas, porque às vezes a terapia térmica por si só não consegue matar o câncer, mas aí é uma combinação de diversas técnicas que melhora a eficácia das aplicações para a gente conseguir
o, o que desejamos, que nesse caso é matar as células cancerígenas. Então ele tem bastante flexibilidade nesse sentido. Você consegue aplicar não uma só, como sim várias as técnicas, dependendo do caso. Daí precisa ser outra avaliação. Muito obrigado. E essas são nossas referências.